PEC da transição será discutida semana que vem pelos líderes do Congresso. Presidente eleito Lula discute orçamento e outros desafios com presidentes do Legislativo e do Judiciário. E na coluna Giro pelos Parlamentos do Brasil, vamos saber o que está acontecendo nas assembleias de Amazonas, Minas Gerais e Pernambuco. Olá, está começando o Senado Notícias Revista. A PEC da transição, elaborada pela equipe do futuro governo Lula, vai ser discutida por parlamentares e a equipe de transição na semana que vem. Essa proposta pode garantir, além de outros pontos, a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, mais a complementação de R$ 150 por criança. A chamada PEC da transição foi a principal alternativa encontrada para financiar as promessas de campanha do novo governo que extrapolam o teto de gastos. São despesas com foco na área social e no andamento de obras de infraestrutura. A prioridade é manter o Auxílio Brasil de R$ 600 e a complementação de R$ 150 por criança até 6 anos, das famílias que já recebem o benefício. Além de um reajuste maior do salário mínimo, entre 1,3% e 1,4%. Outros programas sociais que devem ser beneficiados são merenda escolar, farmácia popular e saúde indígena. Nós vamos precisar descer nos detalhes com os líderes partidários, o que eu farei isso na próxima semana, tanto do Senado quanto da Câmara, e nós só iremos dar início à tramitação da PEC depois que nós tivermos alcançado um consenso, depois de nós tivermos feito essa concertação com os líderes da Câmara e do Senado, subentendido aqui o presidente da Câmara também e o presidente do Senado. A tramitação da PEC vai começar pelo Senado, onde a votação deve ser mais rápida, segundo o relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro. Ele lembrou que o prazo é curto, porque o texto deve ser aprovado até dia 16 de dezembro. Quando chegar à Câmara, a proposta vai ser apensada a outra PEC já em tramitação e, com isso, poderá ir diretamente para o plenário. Aprovando a PEC, será criado um espaço fiscal de 105 bilhões de reais, que serão gastos em quê? Aí vai discriminar de um por um, dizendo o valor de cada um, para que todo mundo, todo parlamentar, todo deputado, todo senador e a imprensa toda e o Brasil todo tome conhecimento de que são despesas essenciais, necessárias, imprescindíveis, não é? E, como eu venho dizendo, inadiáveis. Vai seguir o trâmite normal. Vamos para a CCJ e depois de votado na CCJ a gente vai para o plenário. Né? Talvez no mesmo dia. Você pode, nós temos costume no Senado, a gente vota de manhã na CCJ e à tarde no plenário. Na quarta-feira, o presidente eleito Lula se reuniu com presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Eleitoral. Foi a primeira visita de Lula a Brasília desde que venceu o presidente Jair Bolsonaro na disputa eleitoral. O encontro, que durou cerca de 3 horas, aconteceu na residência oficial do Senado. O presidente eleito estava acompanhado do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, da presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, do ex-ministro Aloysio Mercadante e de diversos senadores. No Twitter, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que foram tratados temas institucionais e de interesse do governo de transição. O parlamentar também falou ter reafirmado ao presidente eleito que o Congresso irá trabalhar de forma célere para assegurar recursos que garantam em 2023 os R$ 600 do Auxílio Brasil, o reajuste do salário mínimo e programas sociais necessários para a população mais carente. Senadores comentaram sobre a reunião. É uma conversa de aproximação com o presidente do Senado, uma conversa para iniciar os trabalhos tanto para dentro do Senado quanto o presidente Lula iniciando o seu processo de transição. E o presidente está fazendo isso, como futuro presidente da República,
ele veio visitar os presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado e do Supremo, para fortalecer o funcionamento das instituições. Depois da reunião com Pacheco, Lula se reuniu com a presidente do STF, ministra Rosa Weber, com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e outros ministros da corte. Mais cedo, o presidente eleito se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. No Twitter, Lula destacou que o país precisa de diálogo e normalidade. Lula vai ter que lidar no Senado com 27 vencedores das eleições deste ano, além dos 54 senadores que estão em meio de mandato. Confira agora os senadores eleitos e reeleitos que tomam posse em 1º de fevereiro de 2023. Alan Rick vai compor a bancada do Acre no Senado Federal. Ele é filiado à União Brasil e tem 45 anos. Foi eleito com 37,43% dos votos. É formado em jornalismo e já ocupou o cargo de deputado federal. Omar Aziz continua a compor a bancada do Amazonas no Senado Federal. Filiado ao PSD, tem 64 anos. Foi reeleito com 41,42% dos votos. Formado em engenharia civil. Atualmente é senador. Já exerceu os cargos de governador, vice-governador, vice-prefeito e deputado estadual. Davi Alcolumbre continua a compor a bancada do Amapá. Filiado à União Brasil, tem 45 anos. Foi reeleito com 47,88% dos votos. Já ocupou os cargos de vereador e deputado federal. Atualmente é senador, tendo sido presidente do Senado Federal. Beto Faro vai compor a bancada do Pará. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, tem 53 anos. Foi eleito com 42,55% dos votos. Atualmente, exerce a função de deputado federal. Dr. Irã vai compor a bancada de Roraima. Filiado ao Partido Progressista, tem 65 anos. Foi eleito com 46,43% dos votos. Formado em medicina, atualmente exerce o cargo de deputado federal. Presidiu o Conselho Regional de Medicina do Estado e a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos. Jaime Bagatoli vai compor a bancada de Rondônia. Filiado ao Partido Liberal, tem 61 anos. Foi eleito com 35,80% dos votos. Bagatoli é empresário. Professora Dorinha vai compor a bancada do Tocantins. Filiado ao Partido União, tem 58 anos. Foi eleita com 50,42% dos votos. Formada em pedagogia, atualmente está licenciada do mandato de deputada federal. Já foi secretária de Educação e Cultura. Um novo representante vai compor a bancada de Alagoas no Senado Federal. Renan Filho, do MDB, tem 42 anos. Foi eleito com 56,92% dos votos. É formado em economia, foi governador do estado de Alagoas, deputado federal pelo mesmo estado e prefeito de Murici. Otto Alencar continua a compor a bancada da Bahia. O parlamentar do PSD tem 75 anos. Foi reeleito com 58,31% dos votos. É formado em medicina. Atualmente é senador. Já exerceu os cargos de governador da Bahia, vice-governador e deputado estadual. Camilo Santana vai compor a bancada do Ceará. O representante do Partido dos Trabalhadores tem 54 anos. Foi eleito com 69,73% dos votos. Formado em agronomia, exerceu os cargos de governador do Ceará, deputado estadual e secretário estadual de Desenvolvimento Agrário e de Cidades. Flávio Dino passa a compor a bancada do Maranhão. Filiado ao PSB, tem 54 anos. Foi eleito com 62,41% dos votos. Formado em Direito, exerceu os cargos de governador do Maranhão, deputado estadual e juiz federal. Rogério Marinho vai compor a bancada do Rio Grande do Norte. Filiado ao Partido Liberal, tem 58 anos. Foi eleito com 41,85% dos votos. É formado em economia. Já foi vereador, deputado federal, também exerceu os cargos de secretário especial de Previdência e Trabalho e ministro de Desenvolvimento Regional. Efraim Filho vai compor a bancada da Paraíba. Filiado à União, tem 43 anos. Foi eleito com 30,82% dos votos. Formado em Direito, está no 4º mandato de deputado federal. Já a bancada de Pernambuco passa a ser composta por Tereza Leitão. A representante do Partido dos Trabalhadores tem 70 anos. Foi eleita com 46,12% dos votos. Formada em pedagogia, já ocupou o cargo de deputado estadual. Wellington Dias vai compor a bancada do estado do Piauí. Representante do Partido dos Trabalhadores, tem 60 anos. Foi eleito com 51,34% dos votos. É formado em Letras e Políticas Públicas e Governo. Já exerceu os cargos de governador, senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. Dias também é escritor. Laércio vai compor a bancada de Sergipe. Filiado ao Partido Progressista, tem 63 anos. Foi eleito com 28,57% dos votos. Formado em administração de empresas, atualmente é deputado federal e empresário.
Damares Alves vai compor a bancada do Distrito Federal. Ela é filiada ao Partido Republicanos e tem 58 anos. Foi eleita com 44,98% dos votos. É formada em Direito. Ela já ocupou o cargo de Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Wilder Moraes vai ocupar a bancada do Estado de Goiás. Filiado ao Partido Liberal, tem 54 anos. Foi eleito com 25,25% dos votos. Formado em Engenharia Civil, já ocupou o cargo de senador e secretário de Estado de Infraestrutura. Wellington Fagundes continua a compor a bancada do Mato Grosso. Filiado ao Partido Liberal, tem 65 anos. Foi eleito com 63,54% dos votos. Formado em Medicina Veterinária, atualmente é senador. Já exerceu o cargo de deputado federal, também foi secretário de Planejamento. Tereza Cristina vai compor a bancada de Mato Grosso do Sul. Filiada ao Partido Progressista, tem 68 anos. Foi eleita com 60,85% dos votos. É formada em Agronomia. Atualmente é deputada federal. Já exerceu os cargos de Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Secretária Estadual de Produção. Também dirigiu a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado. Magno Malta vai compor a bancada do Espírito Santo. Filiado ao Partido Liberal, tem 64 anos. Foi eleito com 41,95% dos votos. Já ocupou os cargos de senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. Malta é pastor evangélico e cantor. Cleitinho vai compor a bancada de Minas Gerais. Filiado ao PSC, tem 40 anos. Foi eleito com 41,52% dos votos. Já exerceu o cargo de deputado estadual. Romário continuou a compor a bancada do Rio de Janeiro. Filiado ao Partido Liberal, tem 56 anos. Foi reeleito com 29,19% dos votos válidos. Já exerceu o cargo de deputado federal. Astronauta Marcos Pontes vai compor a bancada de São Paulo. Filiado ao Partido Liberal, tem 59 anos. Foi eleito com 49,68% dos votos. Formado em Engenharia Aeronáutica, atualmente é suplente do senador Jordano do MDB. Já ocupou o cargo de ministro da Ciência e Tecnologia. É tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, primeiro brasileiro a participar de uma missão espacial. Sérgio Moro vai compor a bancada do Paraná. Filiado à União, tem 50 anos. Foi eleito com 33,50% dos votos. Formado em Direito, já exerceu os cargos de juiz e ministro da Justiça. Hamilton Mourão vai compor a bancada do Rio Grande do Sul. Filiado ao Republicanos, tem 71 anos. Foi eleito com 44,11% dos votos. Atualmente, ocupa o cargo de vice-presidente da República. Mourão é general da Reserva do Exército. Jorge Seife vai compor a bancada de Santa Catarina. Filiado ao Partido Liberal, tem 45 anos. Foi eleito com 39,79% dos votos. Formado em Administração de Empresas e Marketing. Seife é empresário e já exerceu o cargo de secretário nacional de Aquicultura e Pesca. A Comissão Mista de Orçamento se reuniu nesta semana para votar emendas e aprovar o calendário final do colegiado. Os parlamentares devem votar o relatório geral até 12 de dezembro. A Comissão Mista de Orçamento aprovou 4 das 34 emendas apresentadas e definiu o calendário final para a apreciação da Lei Orçamentária Anual de 2023. As emendas aprovadas são para os setores de infraestrutura e agropecuária, além da saúde. A da saúde num valor de 400 milhões de reais para a atenção básica da saúde, que é uma reivindicação muito grande que tem dos prefeitos do Brasil inteiro, né, que precisam de recursos para tocar a saúde, para a saúde continuar funcionando. Os parlamentares da CMO devem realizar audiências públicas até o próximo dia 16 de novembro. A votação do relatório de receitas e suas emendas até 23 de novembro. Além da Comissão Mista de Orçamento, que é composta por senadores e deputados, todas as comissões do Senado também votaram emendas ao orçamento do ano que vem. Vamos conferir aqui no telão. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a destinação de 1,75 bilhão de reais ao programa Casa Verde Amarela. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou 9,2 bilhões de reais para a Fiocruz e os Fundos Nacionais de Saúde e de Assistência Social. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou 4 emendas que totalizam 800 milhões de reais. O maior valor segue para o Ministério das Comunicações. Serão 300 milhões de reais para apoio a iniciativas e projetos de inclusão digital. A Comissão de Segurança Pública aprovou que 800 milhões de reais sejam destinados ao combate ao crime. A Comissão de Direitos Humanos aprovou a destinação de 685 milhões de reais para a promoção, defesa, fiscalização, apoio e proteção de direitos humanos.
A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle aprovou 640 milhões de reais para ações de proteção e defesa do consumidor, direito dos povos indígenas, transparência e combate à corrupção e fiscalização trabalhista. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou 400 milhões de reais em emendas em 4 frentes: enfrentamento à criminalidade, política nacional de justiça, política pública sobre drogas e proteção e defesa do consumidor. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou quase 2,7 bilhões de reais para programas prioritários do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A Comissão Senado do Futuro aprovou 5,8 bilhões de reais para projetos de desenvolvimento. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou 9,6 bilhões de reais, sendo a maior parte para ações de apoio à educação básica. A Comissão de Infraestrutura aprovou, entre outras emendas, a destinação de 3 bilhões e meio de reais para a conservação e recuperação de ativos de infraestrutura da União. A Comissão de Meio Ambiente aprovou 1,2 bilhão de reais para ações de preservação do meio ambiente. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou 9 bilhões de reais para a infraestrutura turística e urbana. Todas essas emendas seguem agora para a análise da Comissão Mista de Orçamento e o relator-geral, senador Marcelo Castro, deve apresentar parecer preliminar até sexta-feira da semana que vem. Em meio às discussões sobre os ajustes no orçamento para o ano de 2023, um tema ainda em suspenso aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal: as emendas de relator. As emendas ao orçamento são indicações de verbas para obras e serviços nos estados e municípios brasileiros. A cada ano, deputados federais e senadores apresentam suas sugestões para o orçamento da União. A lei orçamentária anual deve ser aprovada pelo Congresso no final de dezembro, antes do recesso parlamentar. De acordo com a autoria, as emendas podem ser individuais, ou RP6, emendas de bancada, RP7, emendas de comissão, ou RP8, e emendas de relator, RP9. Enquanto as demais emendas, individuais, de bancada ou de comissão, são apresentadas de 1º a 20 de outubro de cada ano, as emendas de relator, elas são apresentadas apenas quando o relator geral, no caso, apresenta o seu relatório final, o que ocorre, em geral, em meados de dezembro, apresenta o seu relatório na CMO, que, após a aprovação, segue para plenário, para a última apreciação do projeto de lei orçamentária, já com as emendas incorporadas no Congresso Nacional. De início, as emendas de relator eram quase que como uma revisão de cálculos, um pequeno percentual do orçamento. A partir de 2020, os valores das RP9 cresceram de forma significativa. Já no orçamento de 2021, as emendas individuais de deputados e senadores totalizaram 9,6 bilhões de reais. As de bancada, 7,3 bilhões, as comissões abriram mão e as emendas de relator, 18 bilhões e meio de reais. No exercício deste ano, 2022, o governo federal reservou 17,1 bilhões para as emendas de relator. E no projeto encaminhado ao Congresso para o orçamento de 2023, esse valor subiu para 19,3 bilhões, um aumento de 13,3%. Sob a alegação de que as emendas de relator não permitiam identificar os parlamentares beneficiados com recursos, em agosto de 2021, o PT foi à Justiça contra a liberação das RP9. A questão ainda aguarda uma decisão definitiva da presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. Os senadores aprovaram nesta semana em plenário projeto que prevê mais recursos para a Embrapa. Os parlamentares também aprovaram a criação da Semana dos Direitos Humanos em todas as escolas do país. O projeto vai permitir que a Embrapa receba diretamente os recursos da transferência de tecnologias e do licenciamento de projetos e serviços da empresa. O dinheiro deve ser investido pela estatal em pesquisas.
Entendemos que o PL 5.999 de 2019, ao prever que a Embrapa poderá celebrar acordos, contratos ou convênios por prazo determinado com fundações de apoio instituídas nos termos da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994, contribui para que sejam estabelecidos mecanismos que garantam maior efetividade nos recursos orçamentários da Embrapa, possibilitando-lhe maior autonomia financeira, à semelhança do que se pretende oferecer às agências reguladoras do país. A proposta vem na esteira desta visão de que o país necessita de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico que exige investimentos vigorosos em educação, em ciência e tecnologia. O Senado ainda aprovou a criação da Semana dos Direitos Humanos em todas as escolas do país. Na semana do dia 5 de outubro, cada escola deve realizar, a seu critério, atividades culturais voltadas à participação da comunidade escolar e da comunidade externa, com o objetivo de conscientizá-la sobre a importância dos direitos humanos. Ao se propor que os direitos humanos sejam divulgados e discutidos, abordados artisticamente e de outras formas nas escolas, estaremos dando um passo importante para que a sociedade brasileira se torne mais solidária, mais consciente e respeitadora dos seus direitos. O que quer dizer, os direitos próprios a cada um e os direitos dos outros, seres humanos como nós, independentemente de gênero, de raça, nacionalidade e qualquer outros condicionantes. Os senadores aprovaram ainda um projeto que institui a Medalha Maria Quitéria, destinada a celebrar o bicentenário da independência do Brasil e a homenagear as mulheres que se destacaram na luta pela equidade de gênero. E agora a gente vai ver o que foi notícia nas casas legislativas do país. O Giro pelos Parlamentos do Brasil é uma parceria entre a TV Senado e as emissoras legislativas. Oi, pessoal. Você vai ver que lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Amazonas vai garantir o ensino de português para jovens imigrantes. Em Minas Gerais, projetos combatem o racismo e a violência doméstica. E Pernambuco cedia a 25ª Conferência da UNALE, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Veja no Giro. Atualmente, cerca de 40 mil venezuelanos vivem no Amazonas. Os dados são da Agência da ONU para Refugiado. O estado é rota migratória na América Latina. Por aqui, passam pessoas que tentam escapar da fome e de catástrofes naturais nos países de origem. Em 2021, o Amazonas foi considerado o 5º estado brasileiro a receber essa população. A fim de contribuir para a educação de crianças e adolescentes imigrantes, a Assembleia do Amazonas aprovou o projeto de lei que possibilita o Estado a oferecer o ensino da língua portuguesa a jovens refugiados. A iniciativa foi do deputado Ricardo Nicolau. Segundo o parlamentar, a lei vai contribuir para facilitar a adaptação dessas crianças e adolescentes, tanto nas relações sociais quanto na integração ao mercado de trabalho. Os interessados terão direito às seguintes atividades: aulas presenciais ou online, mentorias específicas, cursos sazonais, atividades lúdicas profissionalizadas e atendimento individualizado. A matéria aprovada garante ainda que o Estado firme parcerias com instituições especializadas no ensino de língua portuguesa ao imigrante. A lei aguarda a sanção governamental. A Comissão de Direitos Humanos deu parecer favorável a 2 projetos que visam combater a violência. O primeiro, de autoria do deputado Mauro Tramonte, do Republicanos, cria o selo Minas pela Igualdade. Ele será concedido a empresas e escolas públicas e privadas que adotarem práticas antirracistas e mantiverem campanha de combate ao racismo e a outros atos discriminatórios.
O segundo projeto, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, do PT, determina que as concessionárias de água, gás e energia elétrica em Minas divulguem nas faturas os números de emergência para casos de violência doméstica e familiar. A presidenta da comissão, deputada Andréia de Jesus, elogiou a iniciativa dos colegas em propor os dois projetos de lei que tramitam em primeiro turno. Trazer cada vez mais espaços de dar visibilidade a instrumentos que as pessoas possam utilizar para sair da situação de violência. E nós estamos falando de violência de forma mais ampla. Nós ontem tivemos na parada LGBT em Belo Horizonte um ato gigantesco de famílias dizendo: nós existimos e precisa de ter instrumentos de combater isso. Então, parabéns. Agora, a conta de luz, a conta de água, a conta do gás, vão vir os números que as pessoas podem utilizar para denunciar. Rumo ao Parlamento do Futuro. Esse foi o tema escolhido para nortear os 25 anos da Conferência Nacional da UNALI. O evento, que é considerado o maior encontro legislativo da América Latina, foi realizado na Arena de Pernambuco, região metropolitana do Recife. Nessa sexta, último dia da conferência, os participantes vão conhecer os vencedores do Prêmio Assembleia Cidadã, que congratula iniciativas na área de atendimento ao cidadão, gestão e projetos especiais. Também nessa sexta, haverá a eleição do novo presidente da UNALI, que vai substituir o atual deputado Lídio Lopes, do Mato Grosso do Sul. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.